Olá, boa noite. Vamos falar hoje sobre as consequências do abuso sexual na vida adulta. E para falar sobre isso, estamos no mês de janeiro, o Janeiro Branco, que se fala sobre a saúde mental e como é importante você olhar para dentro. Quem olha para dentro desperta. E é para falar sobre esse tema do abuso sexual que estamos aqui com ela, Sara Regina. Boa noite a todos que estão ouvindo, que estão nos assistindo aqui na TV Ops. É um prazer estar aqui, muito grata pelo convite, para falar sobre um tema muito importante, que é a questão do abuso sexual, onde muitas pessoas que sofrem abuso calam e ficam dentro das suas mentes, adoecendo e sem ter essa possibilidade de externar o que está sentindo e de que forma isso aconteceu. Sara é psicóloga, trabalha na primeira vara da infância e da juventude, então vai ser um programa muito especial. Fique aí atento, porque nós vamos falar sobre abuso sexual e eu vou fazer essa primeira pergunta para ela. Sara, o que é o abuso sexual? Porque muitas pessoas, elas imaginam abuso sexual só na penetração. O que é realmente o abuso sexual? O abuso sexual, abuso a gente já está falando, é toda e qualquer comportamento onde você usa o outro, se utiliza daquele outro para a sua própria satisfação, para a sua satisfação sexual. Então, geralmente a gente fala do abuso sexual na infância, porque o adulto, ele utiliza da criança ou do adolescente para satisfação sexual dele. E isso está incluído não apenas a questão da penetração, mas também a questão da exposição, das carícias, do carinho com um pouco mais de malícia, de algumas patologias que estão incluídas nisso, como o voyeurismo, que é essa condição de você se expor, exibicionismo, que é quando o outro se expõe, se masturba na frente do outro, se esfrega no outro para ter uma satisfação pessoal. Então, o abuso sexual está ligado ao poder que eu tenho, no caso o adulto tem, sobre aquele que é mais fraco, E aí, trazendo o abuso sexual na condição da infância, a gente entende que é quando o adulto ou aquele que é mais velho do que o que está sendo abusado vai lá e comete esse crime. De imediato, Sara, como isso mexe nas emoções dessa criança quando ela chega lá na fase adulta? O que vai acontecer com ela? Bom, antes de chegar à fase adulta, a Cássia, é importante a gente salientar que assim, a criança, tudo vai depender da personalidade da criança, de como foi esse abuso, de quanto tempo durou, se houve penetração, se não houve penetração, como a criança absorveu isso, quais os sentimentos e emoções trazidos por ela na infância. Tudo isso vai refletir na vida adulta. De que forma? Isso, essa criança ela começa a ficar mais introvertida, já dá para ter alguma percepção com as emoções dela, como ela está se apresentando. Isso pode ser percebido na criança? Sim, pode sim. É importante entender que o abusador, ele geralmente inicia o processo do abuso de forma muito sutil, porque 80% dos casos dos abusadores, eles são da família, são abusos intrafamiliares. Então, ele está ali muito próximo, é muito querido, então a criança confia, a criança gosta daquela pessoa, tem uma vinculação com ela. Então, ele vai chegando de forma devagar realmente, sutilmente, para que na criança... Como a criança ela não compreende
aqueles toques como sendo toques maliciosos, Exatamente. que ela sente prazer naquele momento em que é tocada, ela não vai ter esse entendimento de que aquilo é algo que é errado, mas sim que é algo que está lhe dando prazer. Ela não compreende, não é, Sara? Não existe essa compreensão da criança, até porque essa é uma malícia para um desenvolvimento mais adiante, né? A criança ela está nessa fase de desenvolvimento, ela não tem ainda uma sexualidade formada, para que a gente compreenda que ela vai entender as malícias do adulto. Então ele chega sutilmente, vai, né, como diz a história, pelas beiradas na criança, até que seja realmente feito o abuso propriamente dito. Então a criança, quando ela é acariciada, quando se mexe nos genitais da criança, é natural que ela sinta prazer, né? Que ela entenda aquilo como algo bom, prazeroso. E quando ela amadurece, que compreende que aquilo dali era um abuso, aí é quando vem as dificuldades e quando a gente vai começando a apresentar essa problematização da criança. Você tem um amplo trabalho realizado com crianças e adolescentes que passam por situações vítimas do abuso sexual. Existe em algum momento desse complicações com seus pais, quando essa criança começa a apresentar alguns sintomas, os pais se envolvem ali ou tem uma demora? Na verdade, assim, a demora inicia pela criança, por ela entender e compreender isso, depois vem da questão da aceitação desses pais em relação ao entendimento, porque aí vem de uma história familiar, de muitas vezes também um dos familiares ter sido abusado, ou daquele membro familiar, ou daquele abusador ter uma vinculação, ser uma pessoa altamente sedutora e que ali na família eles entendem, compreendem a importância que ele tem, então gera-se um medo, o medo de expor a criança e a família a essa condição, uma vez que essa condição do abuso sexual ainda é um tabu para a gente, ainda a sociedade ainda não enxerga que isso é uma violência e que como uma violência nós precisamos combater, nós precisamos estar ali atentos a esses meios. A criança geralmente, quando sofre o abuso, ela fica mais introvertida, ela tem dificuldade de aprendizagem, ela tenta se esconder, né? Ela se culpabiliza muito ou fica muito agressiva. Então vem aí uma introversão. Né? Isso. E muitas vezes as famílias, né, pais, os mais próximos, enxergam, mas não querem enxergar isso como um sinal para o abuso. Até porque nem todo abusador ele foi abusado na infância, mas existe essa relação. Mas nem todos foram. Existe uma série de outras problemáticas que levam essa pessoa a abusar daquela criança conscientemente, né? É importante isso que você falou, Cássia, porque assim, muitas pessoas trazem essa condição de que o abusador, ele foi uma pessoa que foi abusada na infância e aí nós temos, supõe-se que você tem que ter um olhar um pouco mais afetivo para aquele abusador, mas na verdade nem sempre isso acontece, né? A gente entende que o abusador, ele é um agressor. Então, não é ele a vítima, não é a ele que a gente precisa ter pena ou que a gente precisa cuidar. Nesse momento, o foco é na criança que foi vítima de abuso ou no adulto ou no adolescente que foi vítima de abuso. Precisamos tirar essa ideia de que a gente tem que cuidar do abusador, a gente tem que cuidar da nossa vítima, daquela criança, daquela que será um adulto mais tarde, que de repente pode apresentar sérias dificuldades, sérios transtornos decorrentes desse abuso, dessa retirada da inocência, desse rompimento da fase infantil.
que é isso que acontece quando existe uma sexualidade precoce na criança. Sara, eu gostaria de saber, eu sei que o público de casa também quer saber, quando essa criança ela não faz uma terapia, quando não trabalha essas emoções, pode levar às drogas? Sim. O que é que a gente pode correlacionar com as drogas? Na verdade, o abuso, ele é um contato com uma dor emocional que muitas vezes a vítima ela não consegue expressar e ela não tem como externar isso. Então, as drogas, o álcool, as drogas lícitas ou ilícitas são uma forma de alívio imediato que essa criança, no caso o adulto, ele pode encontrar para se aliviar dessa dor emocional. Como também muitos encontram um alívio na automutilação, né, que é uma forma... Tentativas de suicídio também, a gente encontra muitos no consultório. Sim. Por quê? Porque existe também as comorbidades que são instaladas decorrentes desses abusos, que são depressão, transtornos de ansiedade, algumas disfunções sexuais que também estão correlacionadas. E aí muitas pessoas chegam e dizem, mas isso já aconteceu há tanto tempo, mas isso foi uma coisa lá atrás e tal. Então, por que você vai viver do passado? Não é assim, porque isso é uma dor que você vem carregando, é um rompimento, é como se você se desfizesse de uma parte da sua vida sem querer que aquilo tivesse acontecido. Então, para algumas pessoas, ou para a grande maioria delas, essa condição do abuso sexual é algo que é muito forte, é muito intenso. Então, nós que estamos ao redor, que de repente ficamos sabendo de alguém que passou, que foi vítima de abuso, devemos procurar ter um olhar mais carinhoso, um olhar mais amoroso diante dessa pessoa e de compreender que isso não é algo tão distante da gente e ter os devidos cuidados e os sinais das pessoas que estão mais vulneráveis, próximos da gente. Muito bem. Eu gostaria também que você falasse um pouco sobre esse desenvolvimento na infância. A criança já tem um envolvimento emocional diante daquele abuso muito grande e ela começa a sofrer desde aí. Mas na adolescência, Sara, ela tem dificuldade de demonstrar afeto, de dar afeto também? Sim. É preciso a gente entender que geralmente, como os abusadores, na grande maioria, está dentro da família, que é uma figura de referência, pai, padrasto, tios, avós, que estão ali muito próximos dessa criança, a gente compreende que há também um aprendizado da criança da dificuldade de se vincular, de confiar, porque aquela era a referência que eu confiava demais, ou a minha mãe era aquela figura que eu tinha uma super confiança, e quando eu falei, ou quando isso veio à tona, eu fui culpabilizada por isso, ou a minha mãe não deu a importância devido à situação que aconteceu. Então, muito natural que você vá desenvolvendo ao longo da sua vida as dificuldades de se vincular às outras pessoas. E até as carências emocionais que vão surgindo diante aquela situação de abuso, aquela violência que aquela criança sofreu e que muitas vezes ela ficou sozinha, ela guardou, ela se mutilou, ela tentou suicídio e ela não voltou a falar mais sobre aquilo, ela guardou e os sintomas foram aparecendo. Sara, a gente vê que é falado mais sobre a menina, mas existem muitos casos também de meninos? Sim, existem. Hoje a gente entende que 80% das vítimas são de meninas, né? Existem estudos que falam sobre isso, mas existem uns 30%, né, de meninos que também sofrem abuso. E para eles, muitas vezes, a forma de externar isso é mais difícil, né? Porque além do abuso, ainda vem a condição da masculinidade,
né, da representação dele diante da sociedade e de uma família. Então, E com isso ele vai sofrendo por muito tempo, sem ter a coragem de falar. E é aí onde vai surgindo também alguns transtornos, né, algumas situações de relacionamento em que ele não consegue se relacionar, nem com ele próprio, nem também com a outra pessoa. No caso de um relacionamento, fica difícil para ele. sim, a dificuldade de se vincular às pessoas, aquela condição de quando eu começo a gostar do outro, quando o relacionamento começa a criar raízes, eu arrumo inconscientemente, eu arrumo possibilidades ou condições de estragar aquilo, ou uma traição, ou mesmo um afastamento, um esfriamento da relação, que faz com que o relacionamento não perdure, né? Isso é muito claro. Além do que, em algumas situações, trazendo para essa condição do se relacionar, algumas vezes, tanto o homem quanto a mulher busca referências diferentes daquela que foi o seu abusador. Né? Então, assim, para a mulher, para a menina, a referência do homem passa a ser uma referência de um agressor, e aí eu começo a me identificar mais com a mulher e me sentir mais segura nos relacionamentos homoafetivos, porque vai me dar vai me preservar de ter o contato com uma figura que me lembre o agressor. Nesses momentos que a criança foi abusada, ela chega na fase da adolescência, ela adia essa maturação da sexualidade dela? Alguns, sim. Do sexo em si, dela ter a vida sexual? Algumas, sim. Outras, elas, a gente entende que ou pode ser de mais... O extremo, né? Isso, ou de menos, né? Então, assim, a gente vai ter aquelas situações de desejar muito sexo e de estar ali que naquela... Até tem pessoas que elas falam assim, fulano quer fazer sexo direto, é um desejo enorme de fazer sexo. É importante buscar ajuda quando essas situações surgirem. É tanto a falta do sexo, porque o sexo é vida, a sexualidade é para ser vivida, o sexo traz alegria, traz prazer, distribui hormônios do sorriso, então é muito importante. Mas quando a pessoa ela passa desse normal, é importante ela buscar ajuda, não é, Sara? Sim. Porque isso também pode até atrapalhar nos relacionamentos. E aí pode olhar para a pessoa e dizer, meu companheiro não gosta de sexo, ou ele, né, é demais. É importante entender que, assim, quando a gente trata da sexualidade em si, Cássia, a gente entende que, assim, o padrão de normalidade, ele é muito do indivíduo e da relação que ele está vivendo ali. Então, assim, se nos meus relacionamentos ou na minha relação que já perdura durante algum tempo, eu passo a incomodar o meu parceiro ou a minha parceira, então é o momento de eu estar atento e entender que eu preciso reavaliar as situações. Principalmente se nessas histórias e no meu históricozinho de vida houver uma situação de relações abusivas, né? De abuso sexual propriamente dito. Geralmente um perfil para quem foi abusado, quem é vítima, é de buscar relações abusivas, de ser muito, ter uma baixa autoestima, onde você é passivo demais. Até porque ela busca se maltratar. Porque como ela se culpa do desejo, da vontade que ela sentia, de ter aquela pessoa, muitas vezes até tocando nela, porque ela não entendia isso. Não entendia que era um abuso sexual, que era uma violência. Então ela começa a se culpar e a se punir, e ela busca essas situações, esses relacionamentos que levam ela a sofrer. Exatamente. É a situação da culpabilidade, né? É quando, naquele momento do abuso lá atrás, as minhas memórias me trazem que eu senti prazer, que foi prazeroso aquilo.
Então, eu trago em mim uma culpa de que se eu não tivesse sentido prazer de estar ali, ou se de repente eu tivesse pedido ajuda antes, ou se eu tivesse rejeitado, ou se eu não tivesse vestido aquela roupinha que chamou a atenção dele. Então, aí existem também adolescentes que vão no desenvolver, escondendo o seu corpo. Então, se eu estava num padrão de magreza ou de beleza X, eu vou querer esconder isso, porque foi isso que atraiu o abusador para que aquilo acontecesse comigo. Então, aquelas meninas que de repente chegam na adolescência e engordam muito, começam a se vestir com roupas muito folgadas ou escondendo a beleza que tem nela. Então, tudo isso são sinais que a gente deve. Isso não significa dizer que todas elas que se fizerem dessa forma é indício de que ela foi abusada. Mas para a família estar atenta a isso pode ser um sinal, onde a gente deve perceber e pode estar observando no nosso dia a dia. Muito bem, Sara. Nós agora vamos para um intervalo e nós voltamos daqui a pouco com mais Sexo e Prosa. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece, como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais, aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Ops Telecom, levando o mundo até você. E tudo isso com o poder da fibra óptica. Tenha na sua casa internet de alta velocidade e TV em alta definição. Com planos a partir de R$ 129, com mais de 108 canais em HD. Ligue 3529-2324 e 99944-8863. E assine o melhor em internet e TV. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. Pessoal, tenho vindo constantemente aqui em Arapiraca, certo? E aqui nesse estúdio aqui da TV Ops, tá certo? Então, vamos assistir o programa da TV Ops, tá certo? Eu venho pra cá, agora estou assistindo os programas da TV Ops, vou continuar assistindo e quero que vocês assistam também. Vamos dar audiência pra cá, aqui é o local para vocês virem assistir, certo? Então, como eu estou vindo a Arapiraca sempre, vindo pra cá, assistindo o programa da Ops, agora eu convido vocês também a assistir todos os programas que tem a Ops para passar, tá certo? Grande abraço a vocês aí. Vamos junto na Ops. Ops. Olha, Ops. Ops. Opção Ops. Ficou legal, hein? Opção Ops. Vamos lá. E assim, a operadora de TV por assinatura pirata acaba de ganhar mais um cliente. A partir de agora, essa família abriu sua rede para hackers, especialistas em roubar dados. Através do aparelho pirata instalado em casa, eles podem se conectar na sua rede, entrar na sua conta bancária e transferir seu dinheiro para países distantes. Mas enquanto isso, canais de graça. Uhul! Pirata, operadora de quem quer arrumar problemas. Estamos de volta para falar um pouquinho mais sobre abuso sexual e as consequências desse abuso lá na fase adulta. E eu gostaria de saber da nossa convidada, Sara, como é que esse abuso sexual vem revolucionando muitas vezes a vida desse casal? O que é que acontece nas relações? É importante, a Cássia, entender que num relacionamento, quando eu tenho alguma dificuldade, né, que a minha iniciação foi de forma precoce, de forma havendo rompimentos de histórias, né? Isso. Então, eu entendo que essa iniciação foi dolorosa. E esse aprendizado eu vou levando para a minha vida sexual, a minha vida com o meu parceiro. É importante entender que não é porque
exista um perfil exato daquela pessoa que foi abusada, que todas vão funcionar do mesmo jeito. Isso, até como você falou, existe uma série de coisas que pode levar essa pessoa a ter uma disfunção ou ela a ter outros problemas relacionados a esse abuso na sua sexualidade mais tarde, não é, Sara? Exatamente. Então, assim, tudo vai depender do perfil, né, de personalidade da criança lá atrás, de como de como foi recebido essa história na família, dos apoios, da rede social dela, né, de como de repente ela se percebeu após esse abuso, e aí, dependendo de todos esses fatores, é que a gente vai correlacionar a vida dela e a sexualidade dela com o seu parceiro. E até tem o grau de parentesco também, que é importante ser observado nesse momento. É por isso da importância da psicoterapia, de se procurar um psicólogo, buscar ajuda, trabalhar essas dores emocionais para poder despertar para uma nova sexualidade, para um sexo prazeroso, para que essa pessoa possa olhar para dentro e saber que ela pode se dar prazer, que ela pode se dar atenção, que ela precisa dar esse carinho especial para ela e que não leve isso só para o lado de fora, mas que ela possa se perceber dentro dela, não é, Sara? Sim, é um entendimento que a sexualidade, ela só chega no parceiro naquela hora do sexo, né? A sexualidade, ela precisa começar em cada um de nós. Então, essa criança que de repente hoje já é um adulto, que passou por um processo doloroso como esse, que é de um abuso, mas que teve o acompanhamento da psicoterapia, né, que teve todo esse suporte, ela tem como ressignificar, sim, essa sexualidade e passar a ter uma vida sexualmente ativa com seu parceiro, ter um bom relacionamento e um bom sexo, né, que isso é importante. Que seja compreendido, a permissividade, o ressignificar, o se libertar das culpas que vai trazer o diferencial para a vida daquele adulto que passou por essa situação tão dolorida. Muitas vezes, Sara, essa mulher, ela tem no seu relacionamento com seu companheiro, ela tem um relacionamento tranquilo durante o dia, nos seus momentos de prazer, mas quando essa mulher chega no quarto ou quando começa essa iniciação do sexo, quando ela vai ter esses momentos com seu companheiro, isso começa a interferir na vida dela. São coisas que ficaram no seu inconsciente? Sim, são situações que não foram bem trabalhadas, né? São memórias, são registros que vêm à tona em determinadas situações. O fato do abuso ter acontecido lá atrás não significa que todos os dias, a todo momento, a toda hora eu vou estar me lembrando dele, eu vou estar em contato com ele. Mas podem haver situações que a gente chama de gatilhos emocionais que emergem para a gente essas memórias passadas e que vão fazer essa mulher ter dificuldades nesse relacionamento. Então, é o entendimento dela com o parceiro. Então, se ela já está um determinado tempo com esse parceiro, se ela já tem essa condição no relacionamento, o amor, a cumplicidade, a conversa. Se já existe o sexo, mas ela não consegue ter prazer ou sentir prazer, então é o momento dela retornar, buscar ajuda, procurar a terapia para ter esse entendimento. Isso é verdade, Sara. Existem várias situações de mulheres em que muitas vezes chegam até o consultório do psicólogo e elas relatam assim: eu não gosto quando ele me toca na minha genitália. Não gosto quando ele toca. Eu não gosto quando ele toca nos meus seios. E muitas vezes ela não compreende ou muitas vezes ela não está lembrando de que ela sofreu um abuso. E nesse momento em que ela começa a fazer esse processo de psicoterapia, ela começa a vir
à sua memória algumas situações em que ela vivenciou esse abuso. Até porque muitos pensavam em que o abuso sexual ele seria só com penetração. Então, se não teve penetração, não houve abuso sexual. E o abuso sexual é um toque indesejado. Então, muitas vezes ficou guardado na memória dela e foi vindo como sintomas. E agora nós temos uma pergunta, Sara, do nosso telespectador que está aí também querendo saber. E vamos ouvir. José, pode soltar. Meu nome é Poliana, sou professora de Separoal. Sabemos que a dispareunia é a dor durante o ato sexual. Então, quais são as repercussões que o abuso sexual na infância reflete na adolescência? Como a gente vinha colocando, né, a infância ela tem um fator determinador para a nossa adolescência e a nossa fase adulta. Então, se existiu um abuso onde eu não consegui trabalhar bem os meus conteúdos, ressignificar, eu não tenho uma rede legal, e naquele momento do abuso, como você está colocando, a telespectadora Poliana colocou para a gente, acredito que provavelmente com uma penetração na criança, para que tivesse existido essa dor, né, é normal que nos relacionamentos ela também vai emergir para essa condição lá atrás e pode sim sentir dor durante a relação. Isso deve ser trabalhado, né, para haver uma ressignificação desse conteúdo e você compreender que lá atrás você não estava pronta sexualmente falando para aquele momento, mas que hoje você pode estar e que a pessoa, o seu companheiro, o seu parceiro, não necessariamente é um abusador. Então, é essa permissividade que vai dar para o indivíduo, para você que está nos ouvindo, a condição de você poder ter uma vida sexual, e não só uma vida sexualmente ativa, mas como também uma vida normal diante do seu dia a dia e das suas atividades, né, diárias É verdade. e relacionamento. E assim, a gente sabe que a fase da adolescência é uma fase linda, é uma fase maravilhosa. Eu acredito que tem adolescentes aí que estão nos assistindo e é uma fase em que eles gostam de brincar, de sorrir, de extravasar, de estar nos seus momentos bad ali também. Mas quando essa criança que foi violentada chega nessa fase, que é uma fase maravilhosa, a gente começa, como a Sara falou, começa a ser apresentado vários sintomas. E diante cortes, tentativas de suicídio e outras mais que vão surgindo, como a depressão, eles também vão levando para um lado da sua sexualidade, como foi explicado aqui. E isso é muito importante, que os pais estejam atentos ao que acontece com os seus filhos, principalmente na adolescência, Sara, porque muitos colocam assim, o adolescente é um aborrecente. E muitas vezes esse adolescente, ele está com uma dor e ele precisa tirar essa dor. Sozinho ele não consegue. Quem vai ajudar ele? Os pais e os psicólogos. É importante, a Cássia, entender que, assim, na adolescência, além dessa questão do iniciar, né, do início da sexualidade em si, a gente também entende que existem várias situações biológicas que estão envolvidas também, que faz com que o adolescente se sinta vamos dizer, diferente. Horas lá em cima, horas lá embaixo. Isso já é natural da fase da adolescência. Eu costumo dizer que o adolescente é uma mulher de TPM, sol todos os dias, toda hora. Eles riem quando eu falo isso, mas é porque os hormônios eles estão muito aflorados, né, em relação a isso. Então, essas vivências na adolescência, elas são muito mais difíceis, né, porque o entendimento do adolescente, eles não, porque eu também já fui adolescente, nós fomos, né, e não faz muito tempo. E aí a gente compreende que essa é uma fase onde a gente passa e tudo é mais difícil do que quando você passa dela. Isso. Então a sexualidade por si só ela já é difícil.
E quando você passa por uma situação como essa, de um abuso, de uma violência, de um rompimento de vínculos, de muitas vezes de um rompimento não apenas do vínculo com o agressor, mas um rompimento de vínculos familiares mesmo, porque às vezes as famílias elas se separam, se segregam depois que você, né, expressa o que aconteceu. Tudo isso faz com que exista uma dificuldade, né, de aceitação. Aceitação do seu próprio corpo, aceitação da sua sexualidade, aceitação da pessoa em si, no meio social. Então há uma introversão, há uma tendência a você deprimir mais fácil, né? Então a condição da depressão ela pode aflorar mais rápido, ou de um transtorno de ansiedade. Disfunções sexuais em si. Disfunções sexuais. E uma situação dessa, Sara, em que essa mulher pode estar passando por uma disfunção sexual e ela nem sabe. Como seus companheiros eles podem ajudar nessa situação em que essa mulher foi vítima de abuso? O que esse homem pode fazer? Se esse homem sabe, ou nessas situações, o que ele precisa fazer, porque estão lá nos assistindo e eles precisam saber o que eu posso fazer. Minha mulher não gosta de sexo. O que é que acontece? Como ele pode ajudar essa mulher? O primeiro ponto é você entender e conhecer a sua mulher no seu íntimo, na sua condição sexual. É o seu autoconhecimento e o conhecer o outro. A partir disso, você vai entender por que ela não gosta, ou se é do jeito que eu estou fazendo que não agrada a ela. Então, todos esses aspectos precisam ser vistos. Se mesmo assim isso não acontecer, né, se vocês não estão conseguindo ter uma sintonia, talvez seja o momento de buscar uma ajuda profissional para que esse profissional veja, né, e possa ajudar esse casal a melhorar essa relação sexual. E que durante esses programas nós estamos falando sempre sobre esse diálogo, sobre essa conversa, da importância de ter um olhar sobre a sexualidade, sobre os seus momentos em que você está com seu companheiro, os momentos de prazer. Isso é de suma importância para a relação, para que ela possa crescer, porque é uma paixão que você pode estar se reapaixonando sempre. E é importante olhar para algumas situações que vão fluindo ali, para que não vá minando esse relacionamento e possa esse casal ir se desfazendo dessa relação, que é uma relação bonita e que ela pode também voltar a ser uma relação prazerosa também. Mas nós estamos aí com nossa telespectadora, mais uma, que vai nos fazer mais uma pergunta. Meu nome é Graciene, sou diretora do CEPROAL. Eu gostaria de saber se existe alguma proteção para as crianças e famílias que são vítimas do abuso sexual. Sim, existe, né? Hoje, esse tipo de proteção é preciso entender que é um programa de proteção chamado PPCAM, né? Que ele é acionado quando a justiça compreende que aquela vítima e aquela família está passando por algum tipo de risco, algo que possa colocar ela em risco ali, que eles, né, enquanto justiça, não conseguem ter pé para ajudar, né, quando não é só o agressor que está ali, que pode ser preso, por exemplo. Então, esse programa é acionado e essa família, junto com a vítima, ela é retirada do município e é protegida por esse programa até que esse processo chegue aos finalmente. Sara, existe os pais. Muitos pais são coniventes, muitas vezes, com essa situação. Gostaria que você nos explicasse um pouco mais sobre isso. É importante isso que você está falando, Cássia, porque assim, existe um tabu ainda relacionado à questão do abuso sexual. Então, muitos pais sentem vergonha de expor aquela situação do filho e por isso, por exemplo, não querem fazer a denúncia ou deixam o agressor.
impune, ou por uma situação financeira, uma vez que muitas vezes o agressor está dentro da casa, é o mantenedor da família. Então, o fato de você retirar ele significa deixar a família mais vulnerável, né? Você não ter uma condição, uma proatividade para conseguir conduzir essa família. Perdão. E aí, esses pais, geralmente mães ou os dois, ambos, têm medo, temem essa situação e preferem não colocar à frente, né? O que isso revitimiza ainda mais aquela criança ou aquele adolescente, e isso ainda prejudica muito mais o desenvolvimento dela, né, enquanto vida. E muitas vezes, em situações de abuso, existem muitos abusadores, né, ou quase todos os abusadores, que ficam ali falando para aquela criança que vai matar toda a família, que vai destruir todo mundo. Então, é muito medo que existe ali para fazer essa denúncia. Mas, Sara, eu gostaria de saber de você, existe essa proteção, tem o PPCAM, mas como essa família ou alguém que está aí nos assistindo, ela pode fazer para poder fazer essa denúncia e ela ser resguardada? Tem como isso? Tem. Hoje a gente tem um Disque Denúncia, né? O Disque 100, onde você pode ligar e fazer a denúncia, ou você pode procurar o Conselho Tutelar, né? Comunicar a situação que está acontecendo, para que o Conselho Tutelar investigue e ele venha tomar as providências em relação àquela família. Você pode buscar ajuda na primeira vara da infância e juventude também, onde lá nós vamos dar todos os direcionamentos necessários para que esse caso também tenha uma solução. Enfim, hoje a gente tem uma rede, tem o CREAS também, né, que é um órgão de proteção também, né, é um centro de referência para especializado, isso, né? Para essas famílias. Então, hoje a gente tem uma rede que quem estiver passando por isso pode buscar essa ajuda, né, esse suporte, para que vocês não fiquem sendo revitimizados o tempo inteiro e vendo aquela situação de abuso acontecer. E até porque, Sara, nesse medo, vai colocando a vida dessa criança ou desse adolescente em risco. Até essa família que muitas vezes está lá em casa e perguntando, eu já vi um caso desse, vizinhos ou dentro da casa mesmo, e o que fazer? Enquanto não faz, essa criança ou esse adolescente está correndo riscos de vida. E é isso que você tem visto muito lá na primeira vara também, né, Sara? Exatamente. E assim, porque eu sou vizinho, eu não posso simplesmente, eu não vou fazer. Eu também posso chegar e tomar a decisão de fazer essa denúncia pelo pai ou pela mãe que de repente está tão fragilizado que não consegue fazer isso, ou porque é o abusador. Então, assim, é buscar essa ajuda. A gente encontra pessoas, sim, que estão passando. Todos os dias eu lido com situações como essa, né? A gente procura sempre preservar a imagem, né, das crianças, tenta ao máximo não revitimizar criança e adolescente. Às vezes chegam lá pessoas, né, adultos, querendo tomar parte, a gente diz, olha, esse é o órgão que é especializado a criança e o adolescente. Então, nós estamos aqui visando, olhando, protegendo a criança e o adolescente. Então, se para isso vai pôr em risco você que é adulto, né, essa é uma fala muito constante. O juiz de direito, Dr. Alberto de Almeida, ele é muito presente nisso, ele busca estar sempre conduzindo os casos da melhor forma, está lá sempre, todos os dias, ativo, né, no processo e sensibilizado com essa causa da criança e do adolescente no município de Arapiraca.
Isso é muito importante. A gente tem o Disque 100, que você pode ligar, ninguém vai ficar sabendo e você vai estar ajudando, salvando vida, trabalhando nesse intuito de que levar essa pessoa lá para a fase adulta, mas de uma forma diferente, de uma forma em que ela possa chegar lá e ela possa ter relacionamentos saudáveis, ter a sua sexualidade bem desenvolvida, que ela possa ser feliz nos seus momentos em que ela estiver com ela mesma. Como estamos nesse mês de janeiro, falando sobre o Janeiro Branco, falando sobre saúde mental, trabalhando as emoções, é importante que cada um olhe para dentro de si e comece a observar o que está doendo aqui dentro de mim, em que eu preciso me melhorar, o que eu preciso melhorar nos meus relacionamentos, para que você possa ter relacionamentos saudáveis. E nós já estamos chegando ao final do nosso programa Sexo e Prosa. Hoje foi muito bom falar com a nossa entrevistada Sara, né, que é psicóloga, tem nos ajudado sempre. Sara, muito obrigada por você ter vindo até aqui. Você pode deixar seus contatos, faça os seus agradecimentos. Eu quem agradeço, a Cássia, o convite, né? Muito bom poder participar desses momentos. Hoje eu tenho consultório, atendo em consultório também, né? Quem precisar e achar que deva me procurar, que não queira ir na primeira vara e queira ir no meu consultório, o telefone de contato é 999160355. Estarei à disposição e atenderei com o maior prazer quem vier em busca de ajuda, né? Porque o importante é você entender que todos nós podemos ter um sexo saudável. Muito bem, Sara. E nós estamos chegando ao finalzinho e eu quero agradecer a você pela audiência, por ter estado esse momento. Vamos nos reencontrar na próxima quinta, às 10 horas da noite, com mais um Sexo e Prosa para você.